Bom dia, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo a mais um React aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e nas páginas Amaury de Paula Santos. Vou trazer para vocês as últimas notícias sobre o Mengão, pegando fogo aí no mercado da bola. Lembrando que o Flamengo se reapresenta hoje no CT Ninho do Urubu após a folga de ontem. Dei informação errada para vocês, meus queridos. O Flamengo folgou ontem e hoje se reapresenta para focar no treino para o jogo contra o Palmeiras, que será realizado no domingo, dia 11, Dia dos Pais. Então fique aí ligado nas últimas informações do Mengão. Já deixa o like de vocês, se inscrevam e ajude no nosso crescimento. Com o Pedro e com o Luiz Araújo. E quando você obriga o Flamengo a se defender, ele vai sofrer. O Flamengo precisa também te atacar, ter a posse. E o Palmeiras tirou isso. Então foi um jogo num nível bom, muito mais alto do que normalmente a gente vê no Campeonato Brasileiro. E segue o jogo, porque o Palmeiras tem Libertadores e está tudo despejado agora nesse confronto contra o Botafogo, que também está fora da Copa do Brasil. Quarta-feira já que vem, primeiro jogo lá no Newton Santos. Fala aí. Transmissão assim, nossa aqui. É óbvio que você olha para esse jogo e preocupa o fato do Flamengo não ter conseguido jogar. O Flamengo, em vários momentos, saindo com bola longa. Isso não é característica da equipe do Flamengo, nem com o Tite, nem com treinador nenhum. Culturalmente, não, esse não é o Flamengo. E eu vejo que isso realmente incomoda o torcedor. Essa mudança de postura quando saiu de casa. Tem muito mérito do Palmeiras, que subiu bem pressão, que jogou numa intensidade muito alta, mas as críticas, eu acho que a questão aí não é crítica, eu acho que é um jogo de lições para o Flamengo também. Pô, assim como foi para o Palmeiras no Maracanã. A gente vai jogar fora de casa, o Flamengo tinha uma vantagem importante, é lógico que você pode especular um pouco mais. Mas no caso do Palmeiras e do Flamengo, vocês abdicarem do jogo fora de casa, não conseguir desenvolver nada, aí é complicado. Eu acho que se você consegue ter uma outra postura fora de casa, as suas chances de ser campeão durante a temporada, elas aumentam. Agora, também dizer, tá tudo ruim, não. Era uma disputa de 180 minutos. De dois jogos. E nos primeiros 90 minutos, eu achei que foi um confronto equilibrado, como todo mundo imaginava, mas eu acho que em termos de superioridade, o Flamengo foi superior ao Palmeiras do que o Palmeiras superior ao Flamengo no Aliança. Acho que o jogo do Flamengo no Maracanã foi mais dominante. Foi mais dominante, foi para ter mais gols. Então, assim, é uma classificação merecida. Não é porque a gente mostrou a análise do Palmeiras que, não, só estão falando do Palmeiras, o Palmeiras melhorou. Mas o Flamengo, acho que é um jogo também que você pode tirar como lição e como reflexão para a temporada. Um detalhezinho, Glaucio, o torcedor do Flamengo, acho que é mais difícil entender isso. O Tite tem no Flamengo um elenco e uma maneira de trabalhar com esse elenco que é muito parecido ao que ele tinha na seleção, que é um nível muito alto. Na seleção ele fez as escolhas, no Flamengo ele já recebeu uma equipe com ótimos jogadores, pôde também interferir em algumas contratações, mas é um nível lá em cima. Porém, você pegar a história de Tite em Grêmio, em Corinthians, sempre ele teve equipes que, mesmo quando tecnicamente eram no nível melhor, eram equipes que sabiam se defender demais. Demais. Libertadores da América, ele foi campeão da Libertadores Corinthians com uma defesa espetacular. Tomou 4 gols na competição toda. Então, é da natureza dele. O torcedor tem... Olha, é preciso entender isso. Ninguém está falando de retranca, ninguém está falando que é um jogo defensivo, apenas que equipes do Tite, e eu deveria ser assim para todo mundo, também se defendem. E o futebol é isso, se defender. Porque quando for jogar 3.600 metros na altitude, na outra semana, dia 22, não nessa, lá na outra, ele vai ter que se defender. E muito bem. Bom, o jogo de ontem também tivemos polêmicas, por isso Carlos Eugênio Simon chega falando de alguns lances. Dá meia hora para Simon aí. Pode falar, é o maior treinador da história do clube, é um cara competentíssimo. Mas assim, né? O problema é que toda vez, né? Tem que pedir desculpa, toda vez ele fala que tem que melhorar, que não sei. E toda hora isso é suspenso. Cabeça fria, hein? Toda hora é suspenso por causa de amarelo, fria. Quando é amarelo é vermelho. E ele fez o negócio que a gente fazia na 5ª série pros amigos. Quem vai você? Pô, gente. Pelo amor de Deus, né, mano? Enfim. Falando do pênalti lá, a única coisa que eu discordo do Simon é que aquele gesto é antinatural. E não é.
Aquele gesto de você buscar a referência do seu marcador dentro da área, isso acontece toda hora. Para mim é um lance extremamente complicado. Eu entendo quem acha que foi, quem acha que não foi. Eu acho que não foi porque o lance não é antinatural, é um lance normal. E outra, a bola vem por cima dele e não está vendo. Por outro lado, para quem acha que foi, tem um argumento de que a bola bate no braço e impede o domínio do Pedro. Muda ali então eu acho que esse sim é o argumento. Agora, que é antinatural, não é. Para mim, antinatural é você abrir o braço aqui, ó. Ampliar a sua... Agora, a gente entra numa outra discussão da interpretação, né? Que até o que vocês conversavam no Linha ontem, né? Mas quando eu estou em transmissão e não tem árbitro, comentarista de arbitragem junto, e sai a mão, o narrador fala, o que você achou? Eu não sei, cada hora é uma coisa. A mão em um lugar marca uma coisa, no outro... Enfim, é um negócio extremamente subjetivo. De padrão, é a questão de arbitragem no Brasil, se você for ver, como vocês discutiam também, na Europa é outro, e aí, assim, são lances que acabam ficando muito na subjetividade também, né? Acho que dentro desse olhar que o futebol tem hoje para esses lances, quando surge na regra posição antinatural, por um lado é interessante você falar o que não é do jogo, né? É estranho ao jogo. Mas aí, Gláucia, a gente precisava de um tratado de biomecânica para definir o que é natural e antinatural. Porque também varia para cada corpo, né? Os argumentos do Renato. O jogador do Palmeiras não está vendo a bola, ele está ali, olha, ele está preocupado com o Pedro, ele vira para o Pedro, a preocupação do zagueiro é da natureza do trabalho de um zagueiro. É o Murilo, né? É da natureza do trabalho de um zagueiro, tá sempre com a mão ali encostado no atacante para ter uma referência. Você não pode, você precisa saber onde ele está. Imagina quem está dentro da área numa piedade, quando a regra leva para posição não natural, antinatural, você acaba criando posições que são antinaturais no desempenho do zagueiro, porque você imagina você ir marcar um atacante com as mãos para trás e você não ter o equilíbrio e tal. Você já vai assim, para este combate diante do atacante, você já vai inferiorizado. Porque você está numa posição que não é... Alguém disputa jogo assim, isso não é natural. Mas você é obrigado a fazer isso. Porque se você tiver com o braço aqui, alguém vai marcar pênalti. Então, quem achar que foi pênalti, eu acho que está certo. Quem considerar que não foi pênalti, também está certo. Esse está no limite de cada um. Eu vi vários comentaristas, tem comentarista que acha que é natural, que é antinatural. É que aqui a gente costuma dar muito nesse tipo, né? De bateu a bola, enfim. Aí vai como eu falei, o argumento para dar o pênalti é a bola ter tocado na mão dele impede o Pedro, por exemplo, de uma ação técnica de gol. Tá bom, é um bom argumento. Aí eu acho que é um bom argumento. Aí... mas é antinatural? Eu vejo que não, que é do jogo. Esse argumento para mim não serve. Agora, eu também posso estar com a mão, com os braços bem próximos ao corpo, ela bater no meu braço e atrapalhar o atacante. Exatamente. O mesmo argumento do Renato. E aí, então, gente, o que nós não podemos, Gláucia, é o seguinte: o lado do Flamengo vai tratar como um absurdo esse lance não marcado. O lado do Palmeiras só vai ver que o árbitro foi maravilhoso nesse momento. A gente precisa ter um pouquinho de calma e coerência, porque o seu time pode estar na outra posição amanhã e você inverter a análise. E no cada fim lance, de semana, por exemplo. Fim de semana. E cada lance, Gláucia, às vezes as pessoas falam, esse lance... Com o Palmeiras pelo Brasileirão, jogo no Rio de Janeiro. Depois, mais uma vez no Rio, meio de semana, recebe o Bolívar pela Libertadores. Aí tem o clássico contra o Botafogo no outro domingo, dia 18, também pelo Brasileirão. Aí sai jogo fora, volta da Libertadores contra o Bolívar e depois fora contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no outro fim de semana. E aí também a agenda do Palmeiras, esse confronto aí com o Flamengo, já pelo Brasileirão. E aí também vai entrar a agenda de Libertadores. Fora de casa, Newton Santos, quarta que vem contra o Botafogo. Depois um clássico contra o São Paulo no domingo, dia 18, em casa. Depois recebe o Botafogo pela Libertadores. E aí, para arrematar, Cuiabá em casa pela sequência. Não tá fácil não para esses dois. O Flamengo seguindo em Copa do Brasil e o Palmeiras fora, mas agora com a frente de Libertadores, também Campeonato Brasileiro, e o Flamengo lutando nas três frentes. Nesse final de semana a gente vai ver um confronto diferente do que a gente assistiu. Legal. O que vai estar presente é a atenção. Atenção,
as reclamações, O bastidor. tentativa de apitar o jogo daqui, dali, de interferir no árbitro. Um manda uma representação, o outro vai pessoalmente. O Abel então... ter sido expulso na Copa do Brasil ou suspende para o brasileiro? o próximo jogo. Então, eu lembro que tem a próxima competição CBF, né? Na Agora, CBF deveria estar. não sei se é Brasileirão ou se vai pagar na outra. Mais uma. Na outra Copa do Brasil, né? O que a gente vai ver são equipes diferentes, porque o Flamengo tem que, no Maracanã, se classificar diante do Bolívia. Ele tem que se classificar no Maracanã e levar para a Bolívia um jogo para ele controlar e trabalhar o desespero do adversário. Se ele levar para a Bolívia 3.600 metros, um jogo que foi justo no Maracanã, em que ele precisa competir muito, mas muito, e fisicamente ele vai sofrer, porque a 3.600 metros não é o mesmo jogo, só para quem está acostumado, então aí o Flamengo pode se dar mal. Então, em função disso, que esse jogo com o Bolívar no Maracanã é fundamental para passar de fase, eu acredito que o Tite vai, o que precisar ser feito no jogo do final de semana, ele vai fazer para poder já engatilhar a classificação. Fase de grupos foi 4-0. Vou já o Léo também. Essa classificação, se fosse de um outro clube, né, certamente as pessoas entenderiam que jogou muito bem o primeiro jogo, que jogou o segundo jogo muito mal, mas o que importa é que no combo das duas partidas o time foi melhor e se classificou. No Flamengo, a régua é um pouco diferente, né? A cobrança é maior. Eu acho isso bom, porque o investimento é muito alto, é o elenco mais caro da América do Sul, e não poderia jamais jogar como jogou no Allianz Parque. O Flamengo tem que jogar mais do que aquilo. Tudo bem, você vai ser pressionado, vai passar por um perrengue ali, momentos de dificuldade. Isso é inerente a um jogo como esse contra o adversário, como o Palmeiras. Mas não da maneira que o Flamengo jogou, né? Ainda assim, acho que o Flamengo foi muito mal, mas o Palmeiras foi bem pior no Rio de Janeiro. É que as pessoas esquecem, né? Em uma semana bate uma amnésia. O Palmeiras não chutou nem a bola no gol. O Flamengo, bem ou mal, teve a chance com o Pulga, né? Teve o pênalti não marcado do Murilo, que dentro do que é a arbitragem nacional é bizarro que o VAR nem tenha revisado aquilo. Então, assim, o Flamengo conseguiu ameaçar um pouquinho, mas conseguiu chegar. O Palmeiras nem isso fez. Então, entendo que foi justa a classificação pelo combo dos dois jogos, mas as participações de Palmeiras e Flamengo jogando fora de casa foram dignas de times que mereciam eliminação. Jogaram muito mal, muito mal. O Palmeiras foi patético no Rio, o Flamengo também muito mal, pífio, jogando em São Paulo. Avançou, agora vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Um ponto importante da Copa do Brasil é que agora não existe, todo respeito a todos os adversários, mesmo o Vasco, que é o tradicional rival, nenhum time que vá colocar o Flamengo sob essa pressão de ter que passar de qualquer maneira, como foi diante do Palmeiras. E a mesma coisa se o Palmeiras continuasse, né, e o Flamengo saísse. Porque o confronto entre os dois ganhou aí uma outra dimensão pelos duelos recentes, né? Então o Flamengo consegue avançar, não perdia no Allianz Parque desde 2017, mas perdeu, mas a vitória foi inútil para o Palmeiras. Que também, vou te contar, muita boa vontade, não, que jogou muito bem. Teve aí uns 15, 20 minutos muito intensos, fez um gol, poderia ter feito até mais um. Depois, o jogo meio que se equilibrou, o Flamengo conseguiu ter uma certa tranquilidade, e aí tome bola na área, 49 cruzamentos, um repertório muito pobre do time paulista, e no segundo tempo, claramente, o time caiu, não produziu tanto quanto no primeiro. É só olhar os números, 20 finalizações, 13 foram do primeiro tempo, 6 chutes no alvo do Palmeiras, 5 no primeiro tempo. No segundo tempo, uma bola só na direção do gol, né? Então, assim, aquela pressão desordenada, no desespero, chuveirando bola na área, tentando aproveitar a fragilidade do Flamengo no jogo aéreo, que era uma obviedade, e é grave a situação que o Tite precisa resolver com a sua comissão técnica. Mas o Flamengo se classificou e acho que a repercussão negativa entre os torcedores, não do resultado da classificação, mas da atuação, ela é muito importante, porque ela força a comissão técnica a refletir e ao Tite entender algo que eu até conversava mais cedo com o André Rocha e disse muito bem. Esse papo de maloqueiro e sofredor e tal não cola com o Flamengo não, meu irmão. Isso aí é coisa de Corinthians. Ganhar de 1-0 é legal e tal. Pode ser legal ganhar de 1-0, lógico, mas o Flamengo sempre, a torcida quer mais. Ela quer que jogue mais. Não quer time covarde, não quer time acovardado. Até porque, se fosse um elenco pobre, tecnicamente, de pouco investimento, o torcedor entenderia, como já houve em outras épocas do Flamengo. Mas não é o caso. Não é o caso. Não dá para ter um elenco tão caro para jogar que nem time pequeno, acuado, sem subir marcação, sem causar um constrangimento na saída de bola do adversário, sem conseguir trocar alguns passos para manter o jogo cadenciado. A bola queimando nos pés. O que é isso, gente? O que é isso? Não dá. E não era o Manchester City do outro lado. Vamos combinar. Nem o Real Madrid. Era o Palmeiras. Era um time
sul-americano, brasileiro. Né? Não era um time de um outro patamar do futebol num confronto internacional. Então, deixou a desejar, e acho que essa repercussão crítica de boa parte da torcida do Flamengo ela é boa, porque mostra para a comissão técnica, para a diretoria e para o jogador o seguinte, cara, a galera aqui quer mais. Aceita e tal, que passa algum sufoco, acontece, mas não jogar dessa maneira. Com o detalhe, preservou o elenco no sábado, chegou na quarta-feira, foi isso que vimos. Esse é um ponto que pesa muito. Né? Ou seja, depois de tanto cuidar, como diz o Tite, dos jogadores, esperava-se que eles jogassem uma partida melhor no Allianz Parque, o que não aconteceu. Ainda assim, para quem tem memória curta, é só lembrar, o Palmeiras no Rio foi pior, bem pior do que o Flamengo, não sei como conseguiu, mas conseguiu ser muito pior do que o Flamengo foi ontem. Bem ou mal, o Flamengo ainda chegou algumas vezes no ataque, teve um chute peteleco do Luiz Araújo, por exemplo, no primeiro tempo, que ele pegou mal na bola, que dava para fazer coisa melhor ali, né? Ele foi na perna esquerda, mas chutou fraco. O Palmeiras não conseguiu nem aquilo, gente. Nem um peteleco na direção do gol o Palmeiras conseguiu, no Maracanã. Não foi nada, foram 2 finalizações, uma do Richard Rios, né? Lá nas nuvens, e a outra no segundo tempo, um chute bloqueado pela defesa do Flamengo, que não deu nada, o Matheus Cunha não trabalhou. E sobre o Matheus Cunha é um capítulo à parte que a gente pode falar no decorrer aqui na área, porque realmente é uma outra coisa que às vezes parece que o Tite gosta de viver perigosamente, né? Meu Deus. Um cara que gosta de debater ideias, pelo menos ele tenta vender essa ideia para a gente, né? Essa imagem para a gente. O cara não pode fazer o que ele fez. Foi tão vergonhoso quanto o esquema tático que ele usou, extremamente covarde. Porque também foi covarde. Ao fugir da entrevista coletiva, o Tite foi covarde. Tão covarde como foi o seu time em campo. E eu acho inacreditável. Eu quero ver quando ele vai falar. Será que ele só vai falar de novo agora? Depois do jogo com o Palmeiras? É provável que sim, mas eu acho um absurdo. Se o Tite tem alguma explicação para dar por que ele não quis falar depois do jogo, ele deveria amanhã, no Ninho do Urubu, convocar os repórteres, no momento em que não estivesse dando um treino que fosse fechado, e assim, olha, chama a imprensa que eu quero conversar com a imprensa. E dizer lá, olha aqui, ó, eu não pude dar entrevista coletiva porque eu tive uma caganeira. Eu estava completamente desarranjado. Eu não conseguia ficar 5 minutos sentado no mesmo lugar. Fiquei que nem flor, sentado no vaso. Alguma coisa assim, gente. Alguma coisa. Ou então, olha, tive um problema familiar. Minha mulher me ligou e disse, olha, volta correndo para o Rio porque está acontecendo um problema na família. Sei lá, qualquer coisa, bicho. Agora, ele não pode, pura e simplesmente, pular a entrevista coletiva e só ir falar depois do jogo contra o Palmeiras. Até porque, se ele acha que ele vai escapar da pergunta, ele não vai. Se houver um mínimo de senso de jornalismo entre os entrevistadores, a primeira coisa que alguém tem que perguntar é o seguinte, Tite, por que você não deu entrevista coletiva no último jogo? Primeira pergunta que tem que ser feita. E a resposta que ele vai dar depois do jogo com o Palmeiras, ele poderia antecipar amanhã. Aliás, se houve algum problema que justifique isso, que não seja a covardia do treinador, os próprios dirigentes que foram lá dar entrevista poderiam ter explicado. Olha, excepcionalmente, o Tite não vai dar entrevista hoje, porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo, ou ele não estava se sentindo bem. Gente, agora, pura e simplesmente não aparecer foi uma das coisas mais vergonhosas recentes que eu vejo de um treinador do Flamengo, com toda sinceridade. Vergonhosa. E pior, que não condiz com a imagem que o Tite cultivou durante toda a carreira. O Tite nunca deixou de dar entrevista coletiva, né? Um gol sofrido a cada 2 jogos. Tudo bem. O Flamengo, a fase do Flamengo, bola aérea defensiva, é terrível. Inclusive, recentemente, o Tite contratou um auxiliar para trabalhar nesse quesito. O auxiliar está lá há cerca de 3 semanas. Até o momento, não surtiu efeito. Porque o Flamengo sofreu gol de bola aérea contra o Palmeiras, 2 gols. Sendo que foi um anulado de maneira milimétrica. O Flamengo teve sorte em relação a isso. Precisa melhorar nesse quesito. A bola aérea defensiva do Flamengo está terrível. E não é culpa de um jogador, da zaga, não é isso. Por exemplo, no gol do Palmeiras ontem,
o que valeu, eu achei que o Matheus Cunha deu mole. Bola na pequena Eu vou recapitular os bônus que a gente tem aqui. área é do goleiro. O goleiro tem que sair, seja para socar, para segurar, é do goleiro. O goleiro pode usar as mãos. Não faz sentido o cara ficar parado ali. Aí ele viu o adversário cabecear e fazer o gol. Mudando de assunto, vamos logo para o assunto Gabigol, a polêmica da vez. Após o jogo, o Gabigol foi flagrado com uma camisa do Palmeiras amarrada aqui na cintura, conversando com o Everton, goleiro do Palmeiras, uma longa conversa com o goleiro do Palmeiras, e depois uma foto viralizou. Eu confesso que eu não sei de quem é a foto, tá? Mas viralizou por aí. Eu queria dar o crédito ao fotógrafo. Ele balançando a camisa do Palmeiras. Nas redes sociais, essa atitude do Gabigol revoltou os rubro-negros. Todo mundo caindo em cima do Gabigol, em cima. O Gabigol chegou a responder, tá? A verdade é essa. Eu vou ler aqui o que ele botou. Na verdade, teve um torcedor, um perfil, que parece, enfim, um perfil que eu não sei quem é, Just Someone, pode ser qualquer pessoa, inclusive ele, né? Ele botou assim: se ele fosse titular, a matéria seria sobre o Gabigol sacanear o Palmeiras depois da eliminação. Aí o Gabigol foi, repostou e botou: entendeu? Vocês estão chatos, hein? Aí, outro perfil, um tal de Leão. Explica o óbvio para eles, ídolo. Pode ser qualquer pessoa, inclusive o empresário dele. Aí o Gabigol foi e botou: tudo é forma como vocês veem e vocês estão escolhendo o lado da chatice. PQP. Hoje, lá no SBT, teve até um debate. Por exemplo, os meus amigos Lucas Pedrosa e Fernanda Maia, que fazem um programa comigo, entenderam como se ele estivesse dizendo que ele estava provocando o Palmeiras. Eu não entendi dessa maneira. Continuo sem entender dessa maneira. Eu acho que quem quer provocar, chega e provoca direto. Tal como ele já fez com o Palmeiras, inclusive, pegando o microfone, dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Eu acho o seguinte: o Gabigol, ele quis chamar a atenção de alguma forma. Não chama mais atenção dentro de campo, tanto é que ele nem entrou em campo. Ele hoje é um jogador que não faz mais a menor falta ao Flamengo. A verdade é essa. E para mim, o Gabigol ele faz tudo pensado. Isso é opinião, não é informação. Para mim, ele já foi para o estádio pensando em fazer isso. E fez. Mas aí tem um contexto. Gente, para que fazer isso? Qual é a necessidade de fazer isso? De balançar a camisa do Palmeiras, um clube que tenta a contratação dele para 2025. Isso aí é notório, todo mundo já sabe disso. Qual era a necessidade de ele fazer isso? Chamar atenção? Parabéns, ele conseguiu. Agora estamos aqui novamente falando de uma polêmica envolvendo o Gabigol. Verê, o que pensa o departamento de futebol? O departamento de futebol é formado por seres humanos. Alguns acham desnecessário esse tipo de postura do Gabigol, outros falam que é indiferente, que não muda em nada, e assim a vida segue. Ah, ele vai continuar no elenco? Sim, ele vai continuar no elenco, ele tem contrato com o Flamengo continua pagando ele muito bem, por sinal, em dia. Aí a renovação de contrato, o Landim já falou sobre isso, ofereceu 1 ano de contrato com um aumento muito bom, por sinal, de 50%, e ele não quis. Beleza, o Landim vai ser presidente até dezembro. E os candidatos à presidência do Flamengo em dezembro? O que eles pensam? O jornal o Globo procurou Rodrigo Duns, Valim Vasconcelos, Maurício Gomes de Matos e BAP, que são os candidatos até o momento à eleição do Flamengo, e eles falaram o seguinte: Rodrigo Duns, que é o candidato da situação, apoiado por Rodolfo Landim. O Duns disse que manteria a proposta e qualquer outra da atual gestão. Beleza. Ele faz aquilo que o Landim fizer nesse momento. Valim manteria a proposta da atual gestão e conversaria com o jogador para saber se estaria comprometido ou não. Maurício Gomes de Matos, intenção é manter o jogador, mas não tomaria nenhuma decisão sem saber antes o orçamento da próxima temporada. E o BAP não respondeu ao questionamento. Então é mais uma polêmica. Inclusive o Gabigol, hoje, quinta-feira, foi folga geral para o elenco. O Gabigol continuou lá em São Paulo, não voltou para o Rio de Janeiro, e ele foi flagrado na noite de ontem, depois da classificação no Flamengo, ele em um show lá no São Paulo. Fala aí, nação rubro-negra, as inscrições para a Copa Libertadores da América está perto do fim e o Flamengo até o momento não apresentou nenhum reforço, né? E Claudinho tomou decisão final aí sobre o Flamengo e informação chega para Landim.
É isso aí, queridos. Claudinho não vai vir mesmo para o Flamengo. O prazo de inscrição aí para a Libertadores da América já está chegando no fim. E o que nós temos certeza absoluta nesse momento é que o Flamengo não vai contratar ninguém, tendo em vista que a janela de transferência fecha agora no dia 2 de setembro, né? Daqui a pouco eu volto com mais informações. Deixa aquele like, não é inscrito, se inscreva, dá aquela moral. Saudações.